Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém? Queridos ouvintes, abram a sua Bíblia no capítulo 26 de Levítico. Hoje nós vamos falar sobre as promessas da aliança. A aliança, meus irmãos, é uma espécie de contrato onde Deus estabelece as regras. O texto base desta mensagem está em Levítico, capítulo 26, versículos de 3 a 46. O objetivo desta mensagem: todos nós sejamos agradecidos e responsáveis diante da aliança estabelecida por Deus. Os versículos 3 e 5 leremos assim para nossa meditação. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Amém? Este tema, meus irmãos, percorre praticamente toda a Bíblia, pois Deus estabeleceu a aliança com Noé, com Abraão, Isaque, Jacó, o povo de Israel, Davi, com a igreja por meio da morte de Cristo. E esta é a nova aliança que temos com Deus. Irmãos, a aliança com Deus pode ser incondicional, como aquela que foi feita com Noé, uma promessa unilateral da parte de Deus, sem esperar nenhuma atitude do homem, ou uma aliança condicional, como a que foi feita com o seu povo. Assim como Israel, também nós, por intermédio de Jesus, temos uma aliança com Deus. Por isso, queridos, vejamos com cuidado algumas das promessas que normalmente fazem parte da aliança divina. Em primeiro lugar, Deus promete bênçãos para o obediente. Deus, em sua aliança, promete bênçãos para o obediente. A Bíblia diz assim nos versículos 3 e 4: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Amém? Irmãos, Deus prometeu para Israel as seguintes bênçãos: abundância de alimentos, paz e segurança, vitória sobre os inimigos, saúde para o povo, comunhão com Ele mesmo
pois ele estaria sempre no meio do povo. Essa é a promessa de Deus para Israel. Deus prometeu essas bênçãos para Israel. Queridos irmãos, ainda que haja algumas diferenças entre as promessas de Deus feitas a Israel e para a igreja, não há dúvida de que ser obediente só nos traz vantagens. Pois sabemos pelo Novo Testamento que ele nos promete o alimento a cada dia, paz mesmo em meio a tribulações, independente das situações, vitória sobre o diabo e seus anjos, nossos verdadeiros inimigos, saúde espiritual, isso quer dizer vida eterna, onde não existe dor, e comunhão plena com Ele mesmo, pois temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Contudo, meus queridos irmãos, não devemos esquecer da partícula condicional que aparece no texto, se. Estas bênçãos são para você se você andar nos estatutos de Deus e guardar os mandamentos dele. Assim diz a Bíblia, em Levítico capítulo 26, versículo 3. Existe essa condicional, se você andar nos meus estatutos. Em segundo lugar, Deus promete castigo para o desobediente. Nos versículos 14 a 16, dizem que Deus não oferece apenas bênçãos. Ele promete ainda castigo para o desobediente. Queridos, temos que destacar novamente a partícula se. Ela é importante. Se não dermos ouvidos à voz de Deus e se rejeitarmos as suas leis, não apenas perderemos as bênçãos, mas receberemos o castigo. A condicional se continua aí. Deus promete, mas se, não é, meus irmãos? E pela desobediência, Deus prometeu a Israel a falta de alimentos, falta de paz e segurança, aflição, terror. Deus prometeu derrotas, doenças e inimizade com Deus. Pela desobediência, Deus prometeu tudo isso a Israel. A falta de alimentos, a falta de paz e segurança. O povo ia ter muita aflição, muito terror. Prometeu derrotas, prometeu doenças, pestes e, sobretudo, prometeu também, pela desobediência, inimizade com Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, será que conosco, participante da nova aliança, é muito diferente? Cremos que não, meus irmãos. Cremos que não há diferença. Deus é o mesmo, queridos. E se for preciso, Ele ainda nos castiga, pois a desobediência pode nos levar
a passar necessidades, a sentir falta de paz. Como um cristão pode estar em paz vivendo em pecado? A sermos derrotados pelo inimigo? Sem a ajuda de Deus, poderíamos fazer frente ao inimigo? É claro que não. A ficar doentes, a perder a comunhão com Deus, tudo isso, pela nossa desobediência, nós poderíamos passar por tudo isso. Aqui nós vimos que, de fato, não vale a pena desobedecer a Deus. Portanto, meus irmãos, devemos permanecer firmes nos mandamentos de sua aliança. Em terceiro lugar, Deus promete perdão para o arrependido. Deus promete perdão para o arrependido. Queridos, no texto bíblico, nós vimos que Deus, em sua aliança, também promete o perdão para o arrependido. Pois Ele não castiga por prazer, castiga para que haja arrependimento, e não havendo arrependimento, Ele castiga 7 vezes mais. É o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Depois os irmãos poderão conferir. Esta mensagem está baseada no capítulo 26 de Levítico. Deus é amor e justiça. Temos aqui uma ilustração. Quando o marceneiro passa a lixa na madeira, ainda que seja com força e a machuque, não é para destruí-la, é para torná-la em algo melhor, ainda mais belo e útil para si mesmo ou para outras pessoas. Assim, meus queridos, Deus age quando corrige as nossas falhas. Ele molda-nos para uma vida melhor, uma vida útil para o seu reino. É assim que Deus faz, queridos. Contudo, o desobediente não precisa ficar sofrendo, pois se confessar, se humilhar, se aceitar o castigo, ele tem a promessa que receberá o perdão e de que não será rejeitado. Essa é a condição para o desobediente. O desobediente não precisa ficar sofrendo. É o que diz a palavra de Deus. Pois se confessar, se humilhar, se aceitar o castigo, a Bíblia diz que ele tem a promessa que receberá o perdão e de que não será rejeitado. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, Jesus pagou um alto preço, sua vida, para que viéssemos a fazer parte da nova aliança com Deus, pois nós, que antigamente não fazíamos parte do seu povo, agora o fazemos pelo sangue da nova aliança. E isso é um privilégio muito grande, mas também nos traz grandes responsabilidades. Pois como membros da nova aliança, meus irmãos,
devemos nos comportar com gratidão e responsabilidades, sabendo que ela promete bênçãos para o obediente, castigo para o desobediente e perdão para o arrependido. Como membros da nova aliança, queridos irmãos, queridos ouvintes, todos nós devemos nos comportar com gratidão e responsabilidades, sabendo que essa aliança nos promete bênçãos para o obediente, claro, castigo para o desobediente e perdão para aqueles que se arrependem. Que possamos obedecer e agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? E que Deus assim nos abençoe.